Olá, prezados irmãos, amigos, mais uma meditação para esta semana. E a nossa meditação desta semana vai falar sobre reconciliação familiar. Reconciliação familiar. Um episódio muito lindo da reconciliação de dois irmãos. Mas antes, eu quero convidá-los a estarem conosco todos os domingos aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande, na Rua Perseverança, número 21. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estamos estudando a Bíblia ali. Mas tem culto também, o culto de domingo na igreja ocorre às 18 horas. E na quarta-feira, às 19 horas. Então, essas são as nossas reuniões. Você está convidado, convidada a estar conosco nestas reuniões. Agora, vindo aqui para a nossa meditação, eu estava me esquecendo, mas devo dizer também que nós temos um canal no YouTube, que é o Reverendo José Fernandes. Ali você pode também nos assistir. E no Face é o que normalmente a gente faz. Mas falando então sobre a reconciliação familiar de dois irmãos, que se trata de Jacó e Esaú. Esses irmãos, eles tiveram problemas na adolescência, ali na juventude. Uma história muito complicada, que aqui não dá para contar a história, mas aí, né, é muito pregado nas igrejas sobre quando Jacó engana seu pai, passando por Esaú, e ali Esaú fica muito revoltado e causa então um problema familiar, Jacó tendo que fugir da casa paterna e foi para a casa do tio dele, que era longe, era na Mesopotâmia, ele fazia uma grande viagem, mas foi. E lá ele passou um bom tempo e agora está voltando já, depois de muito tempo, casado, trazendo, naquele tempo casou com as duas irmãs, que era permitido, né? A história aí também era permitido na cultura deles, e como é até hoje nos árabes, né? Pode se casar com duas irmãs sem problema. Mas aqui para nós, do Ocidente, na cultura cristã, não é assim. Sabemos disso. Mas, deixando isso de lado, que foi apenas um parênteses aqui, para dizer que eles estavam rompidos. Mas chegou o tempo de Jacó voltar com a sua família agora, as esposas Lia e Raquel, vindo para a terra novamente dos seus pais. E ali o seu irmão já estava estabelecido num lugar que era chamado de Seir. E Jacó vem, mas ele tinha medo de se encontrar com seu irmão. E nesse medo de se encontrar com seu irmão, ele foi orar. Coisa muito interessante, muito importante, a oração em todas as situações. E aqui no capítulo 32, no versículo 11, Jacó orou. Tem mais coisas lá, mas eu vou ver só o versículo 11, onde ele diz: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me. E as mães, que eram suas esposas, e os filhos. Então, Jacó fez esta oração. E aí em seguir, né, tem bastante acontecimento antes
encontro final deles dois, que já vai acontecer no capítulo 33 de Gênesis. Uma história muito linda. Uma história muito linda de uma reconciliação fraternal, familiar, e que deu tudo certo, porque Jacó orou. Jacó orou. E ali vai ter o episódio do Val do Jaboque, onde ele luta com um anjo, pensando que era uma pessoa, e não sei por que razão, mas as razões aqui não são dadas, o porquê dessa luta, mas acho que era uma prova para Jacó. E ele passou na prova, e o anjo o abençoou. E ele foi prosseguindo a sua viagem. E chega no capítulo 33 de Gênesis, onde diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Olha só o exército que Esaú vinha trazendo. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, que eram as mulheres dele, Jacó, né? E as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Esses eram os últimos, os únicos filhos de Raquel. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Olha só a humildade ali, a humildade que Jacó mostrou para Esaú. Prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão, que ele estava com medo do irmão. E olha que o irmão estava ali com um exército de 400 homens. E Jacó só tinha ali a família. Só tinha a família. E disse: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Aqui que está o ápice, a apoteose desse evento, desse episódio. A apoteose que eu acho é essa aqui. Quando o irmão que estava rompido com ele correu-lhe ao encontro e o abraçou. Ou seja, partiu do irmão de Esaú essa atitude de correr e abraçar o seu irmão, demonstrando que estava a fim de fazer as pazes, estava a fim de resolver o problema. E Jesus falou sobre isso. Se alguém pecar contra ti, vai falar com ele, entre ti e ele só. E aí Jesus vai dando as sequências dessa situação, mas Jesus disse ali que era para que, se alguém pecar contra ti, vai encontrá-lo, vai encontrá-lo e vai ter uma reunião com ele, entre ti e ele só. Então, aí, o que estava afetado pela desavença, pelo pecado do outro, é que tinha que ir procurar as pazes. Que coisa que na nossa mente, ele que tinha que vir, né? Mas Jesus falou que o foi ofendido é que tem que pedir ir lá para resolver a situação. E aqui está se cumprindo isso. E esse episódio aqui é cerca de aí uns 1.500 anos antes de Jesus. E diz que então Esaú correu ao encontro, o abraçou e arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Olha que lindo, olha que lindo é a reconciliação desses dois irmãos. Que Jacó estava com medo,
mas o irmão aceitou a atitude do seu irmão, estava ali com o exército, não sei para quê, mas quem sabe era para combater contra Jacó. Mas quando ele viu a atitude de Jacó, ele foi tocado. E Jacó tinha orado. Jacó já vinha orando para esse encontro. E aí, daí levantou-se os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: esse aqui é Esaú. Esaú, quem são esses contigo? Esaú está perguntando para Jacó. Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Todo mundo se humilhando, todo mundo se prostrando diante de Esaú. Ele não tinha ali, né, como negar essa reconciliação. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Olha só, se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Todo mundo se prostrando diante de Esaú. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Jacó tinha mais gente, mas estava espalhado lá por lá. E respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Ó, chamou o irmão dele de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. E Jacó estava trazendo presente para Esaú. Era assim um costume, né, de levar presente para então agradar a pessoa, e ainda é hoje. Continua essa cultura, dar presente para agradar o outro. E então, mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, de um anjo, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que aceitou. Esaú aceitou os presentes. E disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Ah, esta palavra! Aqueles irmãos que estavam rompidos por questões familiares do passado, mas que agora estavam ali fazendo a sua reconciliação. O Jacó, com a sua família, se prostrando diante do seu irmão, pedindo perdão, certamente. Aquela atitude de pedir perdão e chamando-o de Senhor. Enfim, tanta coisa, atitudes de humildade que tocaram no coração de Esaú, e ele teve que se dobrar e aceitar e reconciliar com seu irmão, e ainda diz: de agora em diante nós vamos andar juntos. Que bênção! Reconciliando com seu irmão e chegando a esta atitude, esta conclusão: daqui para frente nós vamos andar juntos. É assim que deve ser. Reconciliando. Quem sabe você, meu irmão, meu amigo, está com um problema familiar aí, precisa de reconciliar com a sua família, reconciliar com o seu irmão, com quem quer que seja da sua família, e até que não seja sua família. Mas tenha humildade. Como Jacó teve humildade aqui, foi aceito pelo seu irmão e resolveram aquela situação. E agora, aqui, pela palavra de Esaú, eles iriam caminhar juntos. Que você também resolva os seus problemas de desavenças familiares, conjugais, seja lá o que for,
e resolva, tenha humildade, reconheça os seus erros. Se tiver que reconhecer, peça perdão para a pessoa, perdão para Deus, e vai viver junto com essa pessoa. Não é aquilo que eu perdoei, mas não esqueço. Perdoei, mas não esqueço. Não. Vai agora perdoar de verdade e andar junto com o outro, seja quem for. No caso aqui de Esaú, era o seu irmão. Mas tem muitas famílias que estão assim, rompidas com irmãos. Resolva esse problema e seja abençoado como Jacó foi abençoado. E Jacó é o símbolo, quando se fala em Deus no Velho Testamento, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó ficou fazendo parte da trindade histórica, não da divina, claro, mas trindade histórica do povo de Israel. Sempre era lembrado, é símbolo, né? Símbolo da trindade divina. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó está ali naquela trindade familiar e dos patriarcas judaicos. Que Deus abençoe você, sua família, e faça as pazes, reconcilie com quem quer que seja, quando tiver oportunidade. Mas procure. Jacó procurou. Jacó foi atrás para resolver o problema. Então nós devemos tomar isso como exemplo para nós também. Poderia continuar falando, pregando aqui muito tempo, mas isso aqui já basta. Eu agradeço a sua atenção e peço que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, sua família. Termino a todos dizendo muito obrigado por ter nos assistido. Amém.